Bom dia, eu sou a aluna Vera Lúcia, do curso de Educação Física pela UF, E aqui estou para falar um pouco sobre o tema Escola, Educação Física e Esporte, possibilidades pedagógicas. Nós sabemos que são inúmeras as possibilidades para que nós possamos inserir esse tema dentro de uma escola. Nós sabemos que a educação física, na verdade, ela sempre esteve presente no âmbito escolar, porém, nunca foi, de certa forma, assim, um assunto tratado como deveria ser. Então, como nós estamos a falar sobre possibilidades, a gente entende que haja muita necessidade, grande necessidade, de que sejam revistas essas metodologias, da forma como ela vem até então sendo trabalhada. Lógico que já sofreu uma certa evolução, mas ainda não nos aproximamos do real sentido, do que realmente a educação física ela precisa oferecer aos nossos alunos. A educação física, ela já sofreu grandes mudanças dentro desse âmbito escolar, porque assim busca preparar os corpos dos nossos alunos. A educação física, ela já sofreu grandes mudanças dentro desse âmbito escolar, porque assim busca preparar os corpos, fazer com que os nossos corpos eles estejam preparados. E muito tem sido trabalhado, mas assim sem ter um planejamento. Por que isso acontece na maioria das vezes? Porque a maioria dos professores que atuam nessa área não são professores com formação em educação física, Então, as pessoas terminam fazendo o que estão ao seu alcance, porque não tem como a gente trabalhar algo com total segurança, com total praticidade, se não é a nossa formação, não é a nossa área de formação. Então, assim, o que eu percebo? Que estamos no caminho certo, com as tentativas, com o esforço de fazer esse trabalho, e que essas influências, que essa educação física tem sofrido, que venham a ter coisas positivas, que a gente possa realmente ter uma aproximação com esses métodos que são os métodos mais corretos, para que a gente possa, dessa forma, estar preparando os nossos jovens. Eu me chamo Sayonara Costa Pinheiro e irei falar sobre a formação do profissional na educação física. Então, de acordo com o lido nas últimas décadas, no que se refere à educação física, foram caracterizadas por grandes desenvolvimentos em relação ao estudo do movimento humano. Tem sido sugerido por vários autores em relação ao estudo do movimento humano. Como, por exemplo, esses autores, eu cito o Sérgio Gobi, que eles falam que a ação profissional em educação física deve basear-se no corpo teórico interdisciplinar de conhecimento, que tem por objetivo o ser humano, o estudo do ser humano em movimento. Só que os professores atuais não parecem se preocupar com a melhoria da qualidade dos cursos através da leitura ou da frequência a cursos. Estão acomodados à situação de educação física na escola. Sabe, mesmo os professores formados na perspectiva científica continuam utilizando apenas a parcela cultural corporal, ou seja, esportes tradicionais. Quais são esses esportes tradicionais? Basquete, o vôlei, futebol, entre outros. Apesar de terem tido na sua formação acadêmica atividades rítmicas, atividades expressivas e atividades da cultura popular, além de outras modalidades esportivas.
Esse fato traduz um dos princípios fundamentais da educação física escolar, que se refere à necessidade de atendimento ao princípio da diversidade, de experiências, da cultura corporal. Já, meu muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está me vendo. Eu sou o Márcio Henrique, sou acadêmico do curso de Educação Física pela UFMA e vou falar sobre dois assuntos aqui. Eu vou falar sobre os procedimentos dos profissionais da educação física e a história da educação física no Brasil. Bem, indo para o primeiro assunto, foi feita uma pesquisa na qual entrevistaram professores que foram formados na USP de São Paulo nos períodos entre 89 e 93. Na época eles já estavam com 5 anos de atuação na área e foi feito um questionário com eles para saber como eram que eles estavam aplicando a educação física em suas escolas. Lembrando que todos eles eram da iniciativa privada, não tinha professor da iniciativa pública. Primeiramente se aplicou um questionário com eles e depois fez-se uma observação das aulas que eles estavam ministrando. Entre essas perguntas do questionário, perguntaram para eles se eles se mantinham atualizados. Nós lembramos que a educação física, como toda matéria da área da educação, ela está em sempre constante evolução, tem novos termos, tem novas classificações, e se perguntou para eles como que eles trabalhavam também a maneira na sala de aula. Alguns professores disseram que trabalhavam a questão do aquecimento, antes das atividades, praticavam esportes diferentes dos que são comumente usados, como futebol, basquete, trabalhavam outros esportes. Porém, dependia muito da estrutura que a escola deles ofereciam. Só lembrando que não é porque uma escola é particular que ela vai ter uma estrutura grandiosa. Teve professores que falaram que no horário da educação física tinha que tirar os alunos do pátio para poder realizar as atividades. Então dá para se notar que nessa escola tinha uma grande dificuldade por conta de não ter um espaço recreativo. Então cabe ao educador de educação física adequar as atividades, não esquecendo da metodologia. Uma que você não pode só chegar e ficou constatado após a aplicação do questionário que eles estavam trabalhando de maneira satisfatória. Você não pode ser só um professor que vai chegar, dar a bola para os alunos e vou jogar bola. Chegar, dar a bola para as meninas e vou jogar vôlei. Não. Tem que ter toda uma parte didática, porque a educação física, ela hoje é mais preocupada com o bem-estar do ser humano. Então a atividade física é comprovado cientificamente que faz bem para o corpo. Isso nos remete também à questão da evolução da educação física com o passar dos anos. No Brasil colonial ela era uma coisa mais elitista, só a elite praticava educação física, era uma coisa muito restrita. Depois passou para o período militar, que ela passou a ser era usada apenas para treinar futuros soldados, já visando uma segunda, terceira guerra aí. E aí ela era aplicada apenas como treino militar. Então era mais correr, pegar peso. Com o passar do tempo ela foi evoluindo. Nos dias de hoje ela já se preocupa muito com a questão do bem-estar e com a inclusão social de todas as pessoas. Ou seja, tanto nas escolas da iniciativa privada como da iniciativa pública devem contar e contam com a participação da educação física, porque quando você exercita os seus músculos, a sua mente, automaticamente você vai ter uma qualidade de vida melhor. Fica comprovado cientificamente que quem joga xadrez, joga damas, joga esportes que trabalham mais com a mente, eles desenvolvem o raciocínio lógico da pessoa. Lembrando também que esses esportes são adequados de acordo com a necessidade do aluno. Tem um aluno que não gosta de jogar bola, não gosta de praticar esportes, então ele pode jogar um xadrez, ele pode fazer uma atividade de quebra-cabeça, dependendo da série que ele estude também, Mas assim, com o passar dos tempos, a atividade física passou a ter uma preocupação maior, não só corporal, mas com o bem-estar e a inclusão social, Porque todos, independente de cor, raça, gênero, orientação sexual, têm direito de fazer educação física,
Para você que nos acompanhou nessa aula, nesse seminário, eu gostaria de agradecer o tempo que cada um gastou aqui assistindo. Eu espero que eu, juntamente com os meus colegas, tenhamos explicado de maneira eficaz o assunto e que tenha agregado conhecimento para quem está assistindo o vídeo, viu? Meu muito obrigado e até a próxima.